Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais uma noite, mais um devocional, mais um momento de reflexão. Eu convido vocês para a gente refletir numa palavra que está aqui em Marcos, no capítulo 2, dos versículos 14 ao 17, que diz o seguinte: Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Jesus, ele faz depois do chamado aqui de Tiago, ele faz uma declaração. Ele declara aqui, ele faz uma revelação sobre o motivo da sua vinda. Motivo da vinda de Cristo, que passa a ser o motivo da nossa existência como igreja, do nosso ministério. Ele diz: Eu não vim para aqueles que têm saúde, eu não vim para os justos, eu vim para aqueles que estão doentes. Ele diz: Eu vim pelos pecadores. E a gente vê muitas vezes nas Escrituras, quando a gente passa pelas Escrituras, a gente vê as pessoas se achegando a Cristo em momentos de desespero. E esses momentos de desespero, eles são muitos. E normalmente, boa parte desses momentos de desespero, os que a gente mais fala e os que a gente mais ouve, né, as pregações e tudo mais, eles estão relacionados à enfermidade. A gente ouve muitas vezes que os enfermos eram levados a Cristo. E a gente vê esses enfermos chegando a Jesus de várias maneiras. A gente vê alguns que são trazidos a Cristo, como é o exemplo daquele paralítico, cujos amigos desceram a cama dele na frente do Senhor. A gente vê alguns que são arrastados, são trazidos à força, né? Pelos religiosos, no caso aí dos pecadores, no caso da mulher adúltera. Nós vemos, e aqueles que se achegam pela crença real, pelo desejo real de cura, né? Como é o caso dos leprosos, como é o caso dos cegos, que a Bíblia nos diz que se achegaram a Cristo e foram curados. Mas no meio dessas enfermidades todas que a gente sempre ouve falar e que são frequentes, tem algumas passagens, tem um tipo de enfermidade que a gente ouve menos. E talvez seja a enfermidade mais presente, seja aquilo que a gente mais tem em contato no nosso dia a dia, na prática da vida cristã, aí fora, que é o pecado. O pecado, Jesus aqui, ele trata o pecado como uma enfermidade. Ele diz: Eu não vim para os que têm saúde, não são os que têm saúde que precisam de médico. Quem que precisa de médico? Quem está enfermo, quem está doente. Então Jesus, ele faz aqui uma aplicação, ele faz uma analogia, dizendo que o pecado é uma doença, não uma doença física, mas uma doença espiritual. E foi para essa doença também que o Senhor Jesus veio. Ele veio buscar esses doentes. Ele veio procurar essas pessoas. Essas pessoas que estão todos os dias, no nosso dia a dia, no meu dia a dia, no seu, no dia a dia de todo cristão, elas estão à nossa volta. Elas nos rodeiam aonde nós estamos, na escola, no trabalho, na nossa roda de amigos. Pessoas que estão doentes, que estão padecendo de enfermidade e que muitas vezes elas vêm até nós e nós não sabemos como apresentar para essas pessoas o Salvador. Nós não sabemos como apresentar para essas pessoas aquele que pode tirar delas essa enfermidade ou tirá-las dessa enfermidade que é uma condição. Nós vemos aqui, quando a gente lê, por exemplo, Lucas 7,37, diz que uma pecadora, uma mulher pecadora, ela foi ao encontro de Jesus levando um frasco de perfume caro, um frasco de alabastro. E ela quebrou
aquele perfume aos pés do Senhor. E ela ungiu o Senhor, mas antes disso, ela chorou. Ela chorou ao ponto das lágrimas molharem os pés de Jesus, e depois ela enxugou os pés dele com os cabelos. Essa passagem ela fala que a mulher era uma pecadora, não fala de nenhuma condição física, não fala de nenhuma enfermidade física, mas fala que ela estava desesperada ao ponto de lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas. É o desespero provocado pelo pecado, porque o pecado, gente, a Bíblia diz que é escravidão. E algumas pessoas elas estão presas nessa escravidão, elas estão presas nesse jugo e elas não sabem como sair. E aí muitas vezes elas vão procurar, porque o corpo de Cristo hoje é a igreja. Então essas pessoas elas vão procurar a quem? A igreja. E a igreja muitas vezes faz o quê? Aí é o questionamento. Como a igreja age? Será que ela age como aqueles religiosos que estavam lá? Porque Jesus ele estava na casa de um religioso. Jesus ele estava na casa ali de um fariseu. E aquele fariseu olhou aquela situação e julgou. Falou, se ele fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher e ele não deixaria que ela a tocasse. E Jesus então dá uma lição nele ali, fala que conta uma parábola dizendo que aquele que a quem mais é perdoado ama mais. Ele faz uma relação, né, daquela situação daquela mulher com o amor. E ele diz o seguinte para ela, no final de tudo, no final da passagem ele diz assim: a tua fé te salvou. Por quê? Porque ela reconheceu em Cristo o Salvador, ela reconheceu em Cristo o Redentor. Ela sabia que para aquele pecado dela, ela tinha que procurar o Senhor. Como ele fez com todos esses outros exemplos que nós demos. Os cegos, ele perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles disseram sim. Eles foram curados e depois Jesus disse, a tua fé te salvou. Os leprosos, aqueles 10 leprosos no deserto, quando um deles, 10 foram curados, um deles voltou, um samaritano, para se prostrar aos pés do Senhor e agradecer. Ele falou assim, depois de tudo ele falou, a tua fé te salvou. Essa fé é a fé da graça, a graça que nos leva a Deus, a graça, levar as pessoas a entender que essa libertação, essa salvação, a libertação dessa doença é de graça. Não fazer uma lista de coisas. Se você quer essas pessoas elas chegavam a Cristo do jeito que elas estavam. Os leprosos chegaram leprosos, aquela mulher pecadora chegou pecadora. A gente não tem que fazer uma lista. Primeiro faz isso, primeiro jejua 40 dias. Não, leva as pessoas a Cristo. A gente precisa mostrar para elas o único que pode libertar, o único que pode retirá-las dessa enfermidade. Esse é o nosso papel. Esse é o papel da igreja nos tempos de hoje. Esse é o evangelho que tem que ser pregado para os desesperados. Um evangelho que primeiro apresenta Cristo, um evangelho que não julga, um evangelho que não faz uma lista de obrigações a serem cumpridas, mas sim leva as pessoas ao conhecimento, ao entendimento da graça. Eu, você, aquele que está nos procurando, todos somos pecadores. A gente só pode se livrar desse peso, desse jugo do pecado, pela nossa fé naquele que pode nos libertar. Nós temos que levar as pessoas à fé, a crer no Senhor Jesus como nosso Redentor, como nosso Salvador, como nosso Libertador, como luz do mundo que Ele é, como fonte da vida, como caminho, o único caminho para Deus. E a nossa oração, então, nessa noite, ela é essa. É a oração para que tudo aquilo que pesa no nosso coração seja retirado e para que nós consigamos levar, né, primeiro ir até Ele, se achegar ao Senhor com esse conhecimento de que nós somos fracos na nossa luta carnal, mas o Senhor venceu o mundo por nós. Então nós apresentamos ao Senhor, papai, cada pessoa que nesse momento ouve essa palavra. Nós nos entregamos ao Senhor e pedimos ao Senhor que mude o nosso coração, que transforme o nosso coração num coração verdadeiro, num coração que ama de verdade, num coração acolhedor, um coração que sabe, Senhor, conduzir as pessoas ao Senhor, um coração que tenha consciência de que o Senhor é o único capaz
de tirar esse pesado fardo das nossas costas, papai. Como o Senhor mesmo nos diz em tua palavra, Senhor Jesus, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Que nós possamos, Senhor, ser uma igreja, que nós possamos ser cristãos que levam o cansado, que levam o sobrecarregado ao Senhor. O fardo, Senhor, seja tirado das costas do pecador e levados para o Senhor. Que nós sejamos uma igreja que tenhamos a compreensão de que nós não podemos tirar o fardo das pessoas e tomar sobre nós, porque nós também não conseguimos carregar. Nós apresentamos, Senhor, essa oração diante do Senhor. Renova os nossos corações, renova a tua igreja, papai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.